está internada em estado grave na UTI do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, a recém-nascida que foi espancada dentro da casa dela. A polícia acredita que as agressões foram feitas pelo pai da criança. Melissa Alcântara está nesse caso desde logo cedo. O Brasil inteiro está acompanhando pelas lentes do Marcão do Povo e agora ela traz aqui com a gente esse caso que até agora, Melissa, eu não consegui entender. Não entra na minha cabeça uma situação como essa que a gente está contando agora aqui para a região. Bom dia para você. Olá, Casagrande, um ótimo dia para você e para todo mundo que assiste a gente. É inacreditável mesmo, não é? A gente custa a compreender uma situação como essa, a gente rejeita a princípio. E a informação que chegou até a gente é a seguinte, que a mãe dessa criança teria ido trabalhar e deixou as filhas, a mais novinha, essa que está aqui internada na UTI do Hospital da Criança e Maternidade, que tem 1 mês e 8 dias de vida apenas, e a mais velha, que tem 6 anos de idade, deixou as duas com o pai. Aí, em um dado momento, essa criança teria começado, então, a chorar. Esse pai ficou irritado, ao invés de acolher o bebê, não é? O que ele fez? Começou a agredir, teria começado a agredir, a espancar essa criança. Depois dessa agressão, ele então ligou para a mãe dele, para a esposa dele, para falar o que teria acontecido. E aí socorreram essa criança até a unidade de pronto atendimento do Jaguaré, devido às agressões terem sido tão violentas, ela ter ficado tão machucada, ela precisou ser transferida aqui para o HCM, onde está na UTI, então, entubada, com várias lesões por todo o corpinho. O Conselho Tutelar Norte acompanha toda essa situação e agora a Delegacia de Defesa da Mulher, que investiga o caso, quer ouvir esse pai para saber qual é a versão dele e entender o que de fato teria acontecido, se foi isso mesmo que se passou, se ele agrediu esse bebê de apenas 1 mês de vida. Sei lá, de repente ele tem alguma outra explicação para tudo isso, não é, Casagrande? É meio que tentar explicar o inexplicável, né? Você está acompanhando esse caso desde logo cedo, Melissa, desde ontem, na verdade, né? Que a nossa equipe está monitorando toda essa história. Já conseguiu conversar com a mãe, já conseguiu conversar com a delegada? O que você pode adiantar para a gente sobre essas conversas que você teve com essas partes envolvidas? A mãe está acompanhando aqui a bebê, as visitas na UTI, elas têm horário, não é? Ela não pode ficar o tempo todo ali com a criança, mas ela está aqui no hospital, ela não sai de jeito nenhum, esperando notícias, esperando alguma notícia boa a respeito da recuperação dessa criança. Infelizmente, por enquanto, o que a assessoria de imprensa passou para a gente é que o estado de saúde dela é grave e a gente vai continuar acompanhando para ter qualquer novidade. A delegada falou isso pra gente, Casagrande, que ela quer conversar, que ela quer ouvir a versão do pai, que hoje é o principal suspeito dessas agressões, saber o que de fato se passou ali na casa, porque a informação que a gente tem é que na casa estava ele e as 2 crianças. A mais velha é até fruto de um outro relacionamento da mãe de um outro casamento. Então estava o pai, a menina de 6 anos e a bebezinha, que tem apenas 1 mês de vida. Então, saber dele o que aconteceu, o que se passou e que resposta ele pode dar para tudo isso que aconteceu. Esse mundo está de ponta cabeça, eu não consigo, eu estou aqui, enquanto a Melissa está trazendo as informações, eu estou aqui matutando alguma coisa para comentar sobre esse caso, mas a gente não tem o que comentar, gente. É homem batendo ou matando a esposa, é pai batendo na criança, na filha, a ponto de ser internada na UTI. Outros casos que nós já mostramos de filho matando o pai. Eu não sei o que vai acontecer com a nossa humanidade, o que está acontecendo com a nossa sociedade, que está cada vez mais brutalizada. É um bando de animal, parece que está aí solto nas ruas, cometendo atrocidades que eu não consigo entender, que eu não consigo, não entra na minha cabeça uma situação como essa. Melissa, você foi mãe recentemente, mãe de 2 crianças, né? Como é que fica o coração? Agora falando, você que está em casa, olhando no olho das mães que estão em casa acompanhando a gente. O que passa no coração de uma mulher que é mãe, tendo que noticiar uma situação como essa? A gente fica realmente muito indignado, muito revoltado, porque
não dá para compreender, não dá para entender fazer maldade com um bebezinho, com um ser que é indefeso. Ele depende da gente para tudo, para comer, para tomar banho, para tudo ele depende da gente, não é? Esses dias eu cheguei em casa e o pernilongo tinha picado a Valentina, que é a mais novinha, está com 6 meses agora. Só de ver aqueles carocinhos, aquele incômodo que gerou nela, já fiquei com o coração apertado. Agora, imaginar como tenha ficado essa bebezinha que tem 1 mês de vida... Não dá para aceitar uma situação como essa realmente, Casagrande. A gente realmente precisa rever, a sociedade precisa rever os seus conceitos, ter um pouquinho mais de amor no coração, um pouquinho mais de apego com Deus, porque não dá para aceitar, não dá para entender. Exatamente. Vamos continuar de olho nesse caso, que a gente tem que ter uma atenção especial, sim, para trazer à tona uma situação como essa. Obrigado, viu, Melissa, pela participação. Deixa eu até fazer um meia-culpa aqui, gente. No meu comentário eu falei que parece um bando de animal, mas na verdade não. Gente que faz isso não pode ser comparado com animal, porque animal, apesar de ser um ser irracional, na teoria, na prática, é muito mais carinhoso, é muito mais sentimental do que a gente imagina, do que muito ser humano. Tem muito bichinho aí que vale muito mais a pena do que muitos humanos que estão aí espalhados por todo o nosso mundo.